Olá para você que acompanha o canal Resumo Virtual, eu sou a Letícia Greco, jornalista concursada, mestranda em letras e professora de redação. Neste vídeo de hoje, você vai acompanhar a correção de 10 questões da Banca VUNESP. Acompanhe! Vamos começar por esse slide para eu apresentar para vocês de onde eu tirei essas questões. Como eu disse, é uma prova da Banca VUNESP, foi para a Câmara de Vereadores de Piracicaba, nível superior. A prova tem 15 questões, mas nós vamos responder 10 por conta de tempo e num outro vídeo a gente pode voltar a resolver essas 5 questões. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo por e-mail, vou deixar aqui na tela, pode me solicitar também esse material que eu envio. Vamos começar então? Vamos começar com um desafio para você que vai acompanhar essa correção aqui comigo. Você tenta resolver esse desafio e no final do vídeo a gente dá a resposta. Então, o desafio que eu elenquei para a prova de hoje é a número 7. Questão na tela? Vamos ler a número 7. Assinale a alternativa correta quanto à concordância de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. A. Temia-se que a distância entre os países ricos e os países pobres aumentassem. B. A verdade é que passou a existir fortunas enormes devido à informática. C. Com smartphones e tablets, foi posto nas mãos de bilhões a conectividade. D. Milhares de Davis estão aprendendo o que lhes devem ser necessário. E. Convém reduzir as distâncias criadas pelo poder e pela riqueza de poucos. Bom, então eu desafio você a responder essa questão que diz respeito à concordância e é um item que sempre as pessoas erram. Eu também corrijo redação e uma das coisas que as pessoas mais costumam errar realmente é a concordância. Então, por isso, os examinadores adoram fazer questões referentes a esse assunto, porque muita gente erra. Vamos então para o começo dessa prova, começando aí com um texto e questões de interpretação de português. Vamos lá. A gente vai ter que ler o texto antes de resolver essas questões. Então, eu vou começar. Eu sempre vejo primeiro quem escreveu esse texto e da onde é esse texto. Então, o texto, Miriam Leitão, História do Futuro, O Horizonte do Brasil no século XXI, Rio de Janeiro, Editora Intrínseca, 2015. Leia o texto para responder as questões de números 1 a 10. Ao americano Daniel Dennett, os editores da revista Edge perguntaram: em 2013, o que deve nos preocupar? Ele contou que em 1980 se temia que a revolução do computador aumentasse a distância entre os países ricos do Ocidente e os países pobres, que não teriam acesso à nova tecnologia e a seus aparelhos. A verdade é que a informática criou fortunas enormes, mas permitiu também a mais profunda disseminação niveladora da tecnologia que já se viu na história. Celulares e laptops e agora smartphones e tablets puseram a conectividade nas mãos de bilhões, afirmou Dennett. O planeta, segundo o filósofo, ficou mais transparente na informação como ninguém imaginaria há 40 anos. Isso é maravilhoso, disse Dennett, mas não é o paraíso. E citou a lista daquilo com que devemos nos preocupar. Ficamos dependentes e vulneráveis neste novo mundo, com ameaças à segurança e à privacidade. E sobre as desigualdades, ele disse que Golias ainda não caiu. Milhares de Davis, porém, estão rapidamente aprendendo o que precisam. Os de baixo têm agora meios para confrontar os de cima. O conselho do filósofo é que os ricos devem começar a pensar em como reduzir as distâncias criadas pelo poder e pela riqueza de poucos. A gente tem um asterisco em Davis e esse asterisco significa referência ao episódio bíblico em que Davi, aparentemente mais fraco, derrota o gigante Golias. Bom, então a gente tem esse texto aí curtinho, de 2 parágrafos, a meu ver, muito claro e objetivo. E antes da gente começar a responder as questões, eu acho que a gente tem que pensar qual é o tema que esse texto aborda e qual é o assunto. Se a gente começar a ler esse texto, no primeiro parágrafo, a gente vai ver que os editores de uma revista chamada Edge
perguntam para ele, para o filósofo, com o que a gente deve se preocupar em 2013. Esse texto, segundo a Miriam Lintão aí, está nesse livro de 2015, mas provavelmente ele deve ter saído em 2012, porque está falando de 2013. Mas enfim, isso não é o mais importante. A questão é, o assunto principal desse texto é tecnologia. Mas ele também tem uma outra questão aí, que ele fala da preocupação em relação à tecnologia. Então eu acho que a gente tem que pensar no texto que ele vai por esses dois caminhos. Quando eles falam o que a gente deveria se preocupar em 2013, ele podia ter falado qualquer coisa, qualquer assunto. Ele poderia ter falado questão de, por exemplo, terrorismo, questão de violência, mas ele vai para o caminho da tecnologia. E é da tecnologia que ele fala do começo do texto até o final. Começando dizendo que em 1980, a preocupação poderia ser de que a tecnologia não ia chegar igualmente em todos os países do mundo, mas não foi isso que aconteceu. Então, isso é um dado positivo. No segundo parágrafo, no entanto, ele fala que, apesar de hoje haver uma democratização da tecnologia, ela ainda não é 100%, ou seja, ainda não está disseminada em todos os países, mas também não é uma coisa totalmente ruim quanto se esperava que seria em 1980. Então, eu li o texto, eu já resumi mentalmente o que esse texto quer passar, qual a mensagem dele para mim. Então, agora eu tenho segurança para ler as questões e responder, porque assim eu já posso ver as alternativas que não vão me enganar. Eu já posso excluir, já tenho capacidade para excluir algumas alternativas. Então, vamos lá para a questão número 1. De acordo com o exposto, Daniel Dennett, letra A, demonstra receio de que a informática venha a aumentar a distância entre os países ricos e os países pobres? Na verdade, não. Está errada essa alternativa. Por quê? Porque, como eu disse, ele disse que esse receio de que a tecnologia fosse criar essa distância entre os países ricos e pobres era um receio de 1980. Mas, passados aí quase 40 anos, não foi o que aconteceu. Então, essa alternativa está errada. Alternativa B, refuta a ideia de que a tecnologia permitiu que um número pequeno de pessoas enriquecesse. Na verdade, Daniel Dennett, ele diz ao contrário disso. Vamos ler o texto? No primeiro parágrafo, ele diz ali, mas quase no final. A verdade é que a informática criou fortunas enormes, mas permitiu também a mais profunda disseminação niveladora da tecnologia que já se viu na história. Então, na verdade, criou fortunas enormes. Muitas pessoas enriqueceram por conta da informática. Vide Bill Gates, vide o Jobs. Inclusive, tem um documentário da Netflix, eu já vou me ligando, falo de um assunto, já vou puxando outro, do Bill Gates. São 3 episódios e é muito interessante para conhecer a vida do Bill Gates, porque não é uma biografia que só conta a vida dele nessa questão da tecnologia, mas também a vida, o que ele faz para ajudar a comunidade. Então é bem legal isso, se puderem, tiverem tempo, assistam. Então, aí o Bill Gates eu lembrei porque ele é um dos que ficou milionário, bilionário com a criação do Microsoft. Letra C. Defende que a revolução tecnológica criou oportunidades para que os mais pobres lutem pela diminuição das desigualdades. Perfeita essa alternativa, é justamente isso que ele fala. Com a tecnologia se disseminando aí por vários lugares do mundo, os países mais pobres também estão ampliando seu acesso a elas e também aprendendo a produzir tecnologia. Então, a letra C está perfeita. Agora a letra D, vamos lá. Argumenta que o acesso democrático à tecnologia inviabiliza a transparência da informação. Na verdade, está errado. Na verdade, ele disse que com a tecnologia o mundo
está cada vez mais transparente. E a gente pode ver isso no começo do segundo parágrafo. O planeta, segundo o filósofo, ficou mais transparente na informação, como ninguém imaginaria há 40 anos. Então, essa resposta está errada. E na alternativa E, finalmente, acredita que o fim da desigualdade social está a cargo da população mais pobre, que hoje tem acesso irrestrito à tecnologia. Bom, tem duas coisas erradas nessa alternativa. A primeira é que ele fala que o fim da desigualdade social está a cargo da população mais pobre. E, na verdade, no final do segundo parágrafo, ele diz: o conselho do filósofo é que os ricos devem começar a pensar em como reduzir as distâncias criadas pelo poder e pela riqueza de poucos. Então, na verdade, ele não coloca isso como para os pobres, ele coloca isso para os ricos. E a segunda coisa que a gente pode pensar é que ele fala que hoje tem acesso irrestrito à tecnologia. A gente sempre tem que tomar muito cuidado com as provas de concurso, com as palavras já, sempre, jamais, nunca, porque isso é generalizar. E a gente sabe que para tudo é difícil haver uma generalização, sempre tem exceções. Então, quando ele fala irrestrito, ele está falando que é todo mundo, né? Todo mundo tem acesso dos países pobres, o que não é verdade. A gente tem como exemplo o próprio Brasil. Hoje a tecnologia ela está mais difundida nos 4 cantos do país, mas dizer que todo mundo tem acesso à tecnologia não é verdade. A gente tem as exceções. Então, tomar cuidado com essas palavrinhas que às vezes o concurso coloca, o vestibular coloca, e a gente tem que fugir delas. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos para a questão de número 2. Articulam-se na composição da temática central do texto as seguintes noções. Bom, como eu disse para vocês, depois que eu terminei de ler o texto, eu já fiz uma síntese mental e já vi quais eram os principais pontos. E eu disse para vocês, ele fala bastante nesse texto, primeiro, tecnologia, o assunto principal, e essa questão da preocupação. O que é a preocupação de 2013? Então, tem toda essa questão. E aí, da tecnologia, ele traz os dados positivos, que é essa questão dela diminuir as distâncias entre os ricos e os pobres, mas também o negativo, que essa distância ainda não está totalmente superada. Então, a hora que eu for ler as alternativas, eu já sei que tem que estar relacionado com essas coisas que eu acabei de falar. Então, vamos lá na alternativa A. Filosofia e verdade? Não tem nada de filosofia e de verdade. Alternativa B, riqueza e sorte? Ele até traz alguma coisa sobre riqueza, falando das fortunas que foram construídas a partir da tecnologia, mas sorte não. C, planeta e paraíso? Não tem nada a ver. D, preocupação e informática? Bom, já são 2 das coisas que eu listei quando eu li o texto. Então, só pode ser a alternativa correta, a alternativa D. Vamos ler a E? Imaginação e criatividade também nada a ver. Então, a alternativa correta, a alternativa D. Vamos para a próxima. Questão 3. A expressão que apresenta sentido correspondente ao de desigualdades no texto é... Antes de eu ler as alternativas, eu vou pensar na palavra desigualdade. Desigualdade é o antônimo, ou seja, o contrário da palavra igualdade. Igualdade, igual, aquilo que corresponde, está no mesmo nível. Desigualdade, ao contrário, então, é algo que não é igual, não está no mesmo nível. Um maior, outro menor, está mais longe, mais distante, não é igual. Então, eu posso pensar, a hora que eu for lendo as alternativas, ir por esse caminho. Então, alternativa A, revolução do computador. Alternativa B, disseminação niveladora da tecnologia. Alternativa C, conectividade nas mãos de bilhões. Alternativa D, ameaças à segurança e à privacidade. Alternativa E, distâncias criadas pelo poder.
e pela riqueza de poucos. Então, pelo que a gente acabou de falar desse termo desigualdades e pela leitura do texto, alternativa correta, alternativa E. Vamos para o número 4. Há flagrante emprego de linguagem figurada na seguinte passagem. A. Ao filósofo americano Daniel Dennett, os editores da revista Edge perguntaram. Alternativa B. Em 2013, o que deve nos preocupar? Alternativa C. Os países pobres que não teriam acesso à nova tecnologia e a seus aparelhos. Alternativa D. E citou a lista daquilo com que devemos nos preocupar. Alternativa E. Milhares de Davis, porém, estão rapidamente aprendendo o que precisam. Bom, essa questão você só precisa saber o que é linguagem figurada para acertar. Linguagem figurada é a linguagem oposta à linguagem literal ou à linguagem denotativa. O que é a linguagem denotativa? É a linguagem que tem o sentido do dicionário. Se você for no dicionário e ver o significado daquela palavra, é aquilo que tem que significar. O oposto da linguagem denotativa ou literal é a linguagem figurada ou conotativa, ou seja, que não tem o sentido correspondente ao do dicionário. Vou dar um exemplo qualquer. Ah, aquele menino é um mamão. Eu tô falando que ele é um mamão? Que ele é a fruta mamão? Não, na verdade, eu tô querendo dizer o que com isso? Eu tô querendo dizer que ele é, sei lá, é bobo, digamos assim. Então, isso é a linguagem figurada. Em vez de eu dizer ele é bobo, eu disse ele é um mamão. Tô usando a linguagem, tô usando a palavra mamão, não no seu sentido do dicionário, que aí vai querer dizer que é o quê? Uma fruta, certo? Então, aqui, a única alternativa que cabe na linguagem figurada é milhares de Davis, porém, estão rapidamente aprendendo o que precisam. Porque ele não está querendo dizer milhares de Davis, meninos chamados Davis, que aí seria o sentido de dicionário. Ele está querendo dizer o quê? Que são milhares de pessoas que vivem em países pobres. E aí ele colocou como Davis, porque Davi, como a gente viu no texto, é aquela figura bíblica que era mais fraca que o Golias, mas venceu o Golias. Certo? Então vamos para a questão 5. Ao filósofo americano Daniel Dennett, os editores da revista Edge perguntaram: em 2013, o que deve nos preocupar? Primeiro parágrafo. Essa frase está corretamente reescrita no que se refere à pontuação em. Eu não vou ler todas as alternativas aqui, por quê? Porque pontuação é um assunto complicado e é um assunto que tem várias regras, assim como a língua portuguesa em geral. Então, pontuação é complicado e é mais complicado porque a gente tem regras em que se usa pontuação, em que a vírgula é obrigatória, regras em que a vírgula é proibida e regras em que a vírgula é facultativa. Então, se a gente for abordar cada uma das regras, a gente não termina esse vídeo. Mas eu vou dar 2 dicas básicas de vírgula, de pontuação, que aí fica mais fácil para resolver essa questão e fica mais fácil para você que tem dificuldade, que assim, bom, essa regra eu preciso saber porque essa regra é básica, eu não posso errar. Porque tem regras que são mais complicadas, a gente até entende, mas essas 2 regras são básicas. Então a regra é: entre sujeito e verbo não tem vírgula. E entre verbo e complemento também não tem vírgula. Então a gente tem aquela ordem tradicional da língua portuguesa que é sujeito, verbo, complemento. A menina é bonita. Sujeito, verbo, complemento. Então a gente não pode ter a menina, vírgula, é, vírgula. A menina, vírgula, é bonita. A menina é, vírgula, bonita. Não podemos ter. É claro que a gente vai poder colocar termos interferentes no meio dessa oração que vai permitir a vírgula. Por exemplo, a menina de cabelo verde é bonita. Então, a menina, vírgula, de cabelo verde, vírgula, é bonita. Mas a gente já não vai entrar nessa instância agora, porque senão esse vídeo fica muito longo e o intuito é corrigir essa prova da forma mais fácil possível. Então a gente tem que ter em mente isso.
Entre sujeito e verbo não tem vírgula, entre verbo e complemento não tem vírgula. Então, se a gente lê a alternativa A, os editores da revista Ed perguntaram ao filósofo americano Daniel Dennett, travessão, é uma pergunta, em 2013, vírgula, o que deve nos preocupar? Interrogação. Tá perfeito. Vejam, os editores da revista Ed, sujeito, perguntaram verbo. Ao filósofo americano Daniel Dennett, complemento, sem vírgula, perfeito. Nas outras alternativas, então, nós vamos ter essas interferências de pontuação. Então, a alternativa A, perfeita, correta. Só uma observação. Aqui vocês viram que em 2013, vírgula, o que deve nos preocupar. Nesse caso, a gente tem um adjunto adverbial de tempo, ele está deslocado, porque normalmente ele está no final da oração, aqui ele está no começo. Vírgula facultativa.